Será que a sua vida com Deus é uma vida de devoção perene? Você já ouviu falar sobre isso? Devoção perene é uma expressão que une duas ideias. O significado de devoção é amor profundo, essa espiritualidade profunda, reverência, dedicação espiritual, especialmente voltada para Deus ou para algo sagrado. E a palavra perene é aquilo que é constante, algo que não tem fim, que não acaba, que mantém o ritmo. Sabe aquilo que não acaba com o tempo? A vida vai passando, as circunstâncias vão chegando, mas você se mantém perene, você se mantém constante, você se mantém no ritmo. É algo duradouro com consequências eternas. Portanto, devoção perene é uma entrega espiritual contínua. Ela não tem fim, ela não acaba, ela não oscila de acordo com as circunstâncias da vida. Ela se mantém constante, perene. É uma postura de alma que permanece firme, sabe? Constante, fiel. Não importam as frustrações, não importam as circunstâncias, não importa a sua condição emocional, não importam as dificuldades ou até mesmo as distrações. É como uma vela, sabe? Que não se apaga. A chama, ela permanece constante. Eu tenho certeza que você vai se lembrar quando Deus acendia o fogo lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, mas a função do sacerdote era trazer a lenha e manter o fogo aceso, perene, constante. É aquele texto que diz que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse é o desejo de Deus, que nós tenhamos uma devoção perene, constante, que a vela da nossa espiritualidade em Deus, a chama que aquece o nosso coração, ela se mantenha perene, constante, sem oscilações. Você deve se lembrar também quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos e ele recebeu a revelação do Apocalipse e Jesus ordenou que ele escrevesse 7 cartas às igrejas. Uma das igrejas que ele escreveu uma carta foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha muitas qualidades, mas Deus tinha algo contra ela. Ele diz assim: tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. Devoção para nós é tudo aquilo que ocupa um lugar muito especial no nosso coração. E isso não somente em contexto cristão. De repente existem coisas que ocupam o seu coração e você tem um apego tão forte com aquilo que se torna tão sagrado para você quanto a sua espiritualidade em Deus. Muitas vezes você é devoto não de imagens de escultura ou de santos. Muitas vezes a nossa idolatria, a nossa devoção está em diversas coisas que nós nem damos conta. Pode ser o tempo que nós gastamos com o celular, podem ser relacionamentos. Para quem é casado, a sua devoção pode ser, por exemplo, o seu esposo, a sua esposa. Você encontra a devoção até mesmo no relacionamento entre pais e filhos, entre amigos, entre companheiros de trabalho e até mesmo a sua profissão pode se tornar algo que você é devoto a ela e você de repente não sabe. Será que o dinheiro também entra nessa lista? Nessa lista de devoção? Nessa coisa que ocupa espaço no nosso coração e nós não conseguimos viver sem? Mas para além de todas as circunstâncias da nossa vida, eu gostaria de falar com você sobre devoção no contexto da nossa espiritualidade em Deus. A nossa devoção, essa chama que aquece o nosso coração, como Jesus falou ali na parábola em Mateus capítulo 25, quando ele fala sobre as 10 virgens que estavam esperando o noivo. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas, todas elas tinham fogo nas suas lamparinas. Mas porque o noivo aparentemente demorou para chegar, elas adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo! Prontamente elas se levantaram nessa expectativa de encontrar com o noivo, porém 5 delas tinham azeite sobrando na sua botija e poderiam manter essa vela, essa chama, a sua lamparina acesa. E as 5 loucas não tinham levado azeite de reserva nessa expectativa para se encontrar com o noivo. Portanto, a sua lamparina ia se apagar. Jesus, ele está dando para nós uma orientação de como nós devemos viver a nossa espiritualidade em Deus. Nós fomos chamados para nos prepararmos para o retorno de Jesus, para o encontro com o noivo. Ele vem na nossa direção. Será que quando ele chegar, a vela da nossa espiritualidade no nosso coração vai se manter acesa? Nós teremos fogo aceso para quando Jesus vier nos encontrar? Ou será até mesmo que você se perdeu como as virgens loucas, porque o noivo demorou para chegar e elas perderam essa expectativa e não se preocuparam em manter a chama acesa da sua lamparina? A lamparina que
aqui para nós representa o nosso coração, a nossa alma, nosso desejo, a nossa devoção de estar com aquela pessoa que nós amamos. É por isso que nas entrelinhas dessa parábola, e até mesmo quando Jesus está falando com o João ali sobre a igreja de Éfeso, sobre se perder esse primeiro amor, essa chama acesa no nosso coração, é uma figura central e importante para revelar como está a nossa espiritualidade, como nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor. O texto bíblico diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Para nós que somos amantes do Cristo, devoção perene revela para nós o nosso nível de intimidade e relacionamento com o Senhor. A nossa vida de oração constante, perene, ela não acaba. A nossa fidelidade com o Senhor, ela não está condicionada aos altos e baixos da nossa vida. Revela para nós uma espiritualidade enraizada. Ela não depende das nossas emoções, ela não depende das situações diversas que nós passamos na vida. Eu quero ler para você um exemplo poético sobre devoção perene. Devoção perene é amar a Deus mesmo quando o céu está nublado. É crer ainda que em silêncio que o sol da justiça jamais deixa de brilhar. Mesmo quando os céus se fecham e o silêncio parece eterno, a devoção perene mantém o nosso coração aceso. É fé que não depende de resposta, amor que não exige explicação, porque quem ama a Deus com constância o ama até no escuro. Queria dizer para você que a nossa vida ela tem ritmo. A nossa devoção perene, a nossa devoção a Deus, essa coisa que é constante, revela para nós que a nossa vida ela tem ritmo. O nosso coração ele bate de forma ritmada. A nossa respiração ela tem ritmo. Os nossos pulmões eles expandem e eles contraem à medida que nós respiramos, porque o nosso coração está batendo. Então você percebe que nós vivemos nesse ciclo ritmado. Então isso é muito profundo, meus irmãos, porque mostra para nós na prática que a nossa vida mantém ritmo. Se nós perdermos o ritmo em algum momento, pode dar muito ruim, nós podemos até morrer. Jesus está revelando para nós que a nossa devoção, nosso relacionamento com Ele precisa ter ritmo. Essa revelação de Jesus para a igreja de Éfeso revela que eles perderam o ritmo em algum momento. E porque eles perderam o ritmo, o amor se esfriou. A vela se apagou e Jesus faz uma advertência para eles dizendo: olha, se vocês não retornarem às práticas das primeiras obras, eu virei no meio de vocês e tirarei o vosso castiçal. Castiçal aqui para nós representa esse relacionamento, essa intimidade que nós temos na presença de Deus. Sabe quando você começa um emprego novo? Você fica ali meio nervosinho, mas você tá empolgado porque você conseguiu um objetivo, você entregou o currículo durante tanto tempo, de repente aquela empresa te chamou para trabalhar. O seu coração, ele tá aquecido e você quer fazer tudo direitinho porque você não quer perder aquele emprego. Você sabe como é ruim ficar desempregado e como é bom você ter agora uma condição onde você pode planejar a sua vida. Mas ao passar do tempo, você vai perdendo essa sensibilidade, você vai perdendo o ritmo e de repente você é aquela pessoa que começa a fazer tudo de qualquer jeito e não dá mais valor, aquele valor do primeiro amor, sabe? Quando você foi contratado, você fica tão feliz. Um outro exemplo que acho que vale a pena trazer aqui é o relacionamento entre marido e esposa. No começo tudo são flores, no começo seu coração tá aquecido, no começo você quer estar junto o tempo todo, você quer fazer as melhores surpresas, você quer agradar de todas as formas, mas ao passar do tempo, com a convivência, esse coração que era tão aquecido no começo começa a se esfriar. Os anos passam, os filhos chegam, você começa a compreender melhor como que funciona a personalidade do outro. De repente você descobre que você perdeu o ritmo e talvez o seu casamento não sobreviva se você não alinhar de novo o seu passo. Jesus quer chamar a nossa atenção para dizer que o nosso relacionamento com Deus depende desse ritmo do nosso coração se manter aquecido, aceso, essa vela que nunca se apaga. Por isso que o desejo de Deus era que a chama que Ele mesmo acendeu lá no tabernáculo, ela não se apagasse, ela se mantesse perene, constante, porque esse fogo representava que Deus estava presente no meio deles. A consequência de nós não nos preocuparmos em manter o nosso coração aquecido revela que talvez a presença de Deus já não está mais nos acompanhando. Uma coisa que acontece na parábola das 10 virgens, que é interessante, que quando o noivo chega e as virgens prudentes, elas entram para dentro da porta, a porta se fecha, as virgens loucas, quando elas voltam e tentam bater na porta, o noivo que está lá dentro, ele fala: não vos conheço.
E eu não sei o que você pensa disso, mas isso é terrível, você não ser conhecido de Deus. Conhecido aqui fala que Deus não te conhece porque não houve relacionamento de intimidade entre vocês. O coração já não estava mais nele, o coração não estava aceso, não houve uma preocupação em manter o azeite na botija para que, eventualmente, se durante a circunstância, ou a espera, a demora do noivo aparecer, se corresse o risco da chama se apagar, elas ainda teriam azeite de reserva na sua botija para alimentar a chama, para ela começar a arder novamente. Então vamos lá, se você é uma pessoa que deseja manter o seu relacionamento com Deus nessa devoção perene, para que quando Jesus voltar, ele possa encontrar em você alguém com que ele se relaciona, é muito importante que a gente fale sobre a nossa vida devocional. Assim como no casamento, você precisa criar estratégias para manter o seu coração aceso, para manter o ritmo do seu amor, para que ele não se acabe no final. Assim como você precisa também lá no seu emprego manter o seu ritmo para que você consiga atingir os objetivos da empresa e não ser mandado embora no final. Eu e você precisamos de ritmo na nossa vida com Deus. Nós precisamos manter o ritmo da nossa devoção perene. Como que isso acontece, Davi? Através de disciplinas espirituais que vão nos ajudar a manter o nosso coração aquecido. Algumas delas você já conhece. Você já conhece o jejum, por exemplo. Você já conhece também a oração. E você também já conhece a leitura bíblica. Mas será que você sabe quais são as outras disciplinas espirituais que podem aquecer o nosso coração, nos ajudar nesse ritmo e manter a vela do nosso coração acesa até Jesus voltar? Se você não sabe, eu gostaria de fazer um convite para você. Primeiro, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama muito. Por quê? Esse assunto que nós estamos falando é de consequência eterna. Se nós não tivermos o nosso coração aquecido quando Jesus voltar, significa que nós ficaremos de fora. Então, se você conhece aquela pessoa que você quer ver ela para sempre com Jesus, quer viver essa eternidade ao lado dela, manda esse vídeo para ela. Segundo, eu gostaria que você curtisse e comentasse esse vídeo aqui, porque eu quero saber se você identifica na sua vida que de repente você é essa pessoa que perdeu o ritmo. Eu também já fui essa pessoa. Nem sempre eu mantive o ritmo da minha devoção perene, mas hoje eu tenho mais consciência e posso orientar você como manter a vela do seu coração acesa. E terceiro, talvez seja o mais importante. Eu gostaria que você ficasse de olho no nosso perfil do Instagram da Creators Play, que no próximo vídeo nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais que vão manter o seu coração queimando, pulsando no ritmo perene para Jesus. Beijo no seu coração, Deus te abençoe.